Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural. A greve dos caminhoneiros completa hoje 10 dias, mas o movimento grevista, ao que parece, está começando a se desmobilizar. Após o presidente Michel Temer anunciar um pacote de concessões aos motoristas de caminhões, como o aumento do desconto por litro do diesel, somente algumas rodovias que estavam bloqueadas foram liberadas. Hoje nós vamos falar sobre o impacto da manifestação no agronegócio brasileiro. Sem a disponibilidade de transporte para o escoamento, o setor agropecuário contabiliza prejuízos, perdas. Para saber na prática o impacto no dia a dia do produtor, nós perguntamos ali no nosso grupo Zap Rural e para alguns especialistas a opinião de produtores rurais e também desses especialistas. O produtor Cleone Vasconcelos, por exemplo, disse que sabia que um dia isso iria acontecer e todos estão perdendo. Francis, na questão aqui para mim em particular, hoje como sou só produtor de grão, estamos aí praticamente mais ou menos quase que numa etapa, né? Ainda demora um pouquinho para começar a colher feijão e milho, então o impacto disso aí para mim, no meu caso como produtor de grãos, está sendo mínimo, né? O que a gente corre atrás, realmente é desse preço de combustível, principalmente do óleo diesel, que é o que impacta aqui para nós, mas como produtor de grão, aqui para mim, no meu caso, não tá impactando muito não, porque eu não sou um pequeno produtor, mas então não tá prejudicando ainda não, então, tá bom? Agora dos outros setores aí eu não posso responder. Sobre a situação das aves e suínos, a CNA, Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, pediu ao governo na segunda-feira a intensificação da escolta para o transporte de produtos perecíveis como carnes, leite, frutas e hortaliças, carga viva e insumos para alimentação de animais, como rações, em todo o Brasil. O presidente da CNA, João Martins, afirma que a confederação é sensível ao momento delicado em que o país se encontra e a importância das políticas públicas para a melhoria das condições dos transportes e a qualidade de vida do motorista, mas que a produção agropecuária já acumula prejuízos estimados em 6,6 bilhões de reais para os produtores rurais, referente às perdas de VBP, que é o valor bruto da produção, que mede a estimativa de faturamento bruto na produção dentro da porteira. Segundo a entidade, 1 bilhão de aves e 20 milhões de suínos estão recebendo alimentação insuficiente e as condições críticas e o risco de canibalização já resultam na morte de 64 milhões de aves adultas e pintinhos. Pois é, né? A gente fez uma pergunta: como fica o setor produtivo? O engenheiro agrônomo e proprietário da Superfértil, Mário Vitorino, disse que, para ele, só Deus salva o Brasil. Pois, segundo ele, não temos bons líderes, não temos bons políticos, instituições todas corrompidas. Se não fosse a garra do nosso agronegócio, o país já teria virado uma Venezuela. Só Deus na causa. Um forte abraço aos guerreiros do agronegócio e que Deus nos abençoe. Outro que também conversou com o Paracatu Rural a respeito deste assunto foi o Fabrício Andrade, engenheiro agrônomo, que sempre está aqui no nosso programa, né? Segundo ele, todo o prejuízo será em cadeia. Ele falou sobre as duas principais, frango e suínos. Frango, por exemplo. Geralmente os galpões de frango, para quem trabalha com integração, para quem não sabe, é o sistema que as grandes granjas criaram para poder desenvolver a avicultura no Brasil. O produtor de frango antigamente, ele criava o frango por conta própria. Ele comprava o pintinho, comprava a ração, engordava, depois vendia aquela produção. Hoje não. Hoje ele entra só com o galpão e com a mão de obra. Os pintinhos e a ração, eles são fornecidos pelas granjas. Por exemplo, suponhamos que a Sadia faça integração com alguém, né, com algum produtor. Ela fornece o pintinho, fornece a ração, assistência técnica. Você entra com o galpão e com a mão de obra e ganha comissão sobre o lote. Então, nesses casos aí de integração, pode ser que o produtor, o prejuízo dele não seja tão grande, de dimensões tão maiores. Agora, o produtor independente, aquele produtor que compra o pintinho, que aloja esses pintinhos no galpão dele, que compra a ração, para depois ele vender aquela produção, esse aí tá enrolado.
enrolado. Um galpão de 18 mil frangos, por exemplo, no ponto de abate, que não tem ração, vai morrer tudo. E se morreu, acabou. Já era. O produtor vai quebrar, sabe? Então, o que a gente pode falar, assim, pelo que a gente entende pela experiência, até porque eu já fui granjeiro também, entendeu? Eu fui granjeiro de 34 mil frangos. Deu um pico de calor um dia, morreu 7 mil frangos num dia, nós quebramos. Quer dizer, não foi... Você pega 7 mil de 30 mil e o produtor que perdeu 100% do lote, esse aí tá enrolado, esse aí quebrou. Então, um produtor quebrado, ele quebra aqui, mas é um efeito dominó. Ele quebra aqui, mas ele deixa de comprar o milho ali. E quem deixa de vender o milho ali, não dá emprego acolá, e aí por diante. Então é um efeito dominó que vai passando de um para outro. Se o suinocultor quebra porque ele não conseguiu levar a suinocultura dele, não conseguiu entregar os porcos dele lá no abatedouro, ele não vai comprar o milho do agricultor e aí por diante, não vai comprar a soja. Então isso é uma cadeia, sabe? Isso é lógico, isso aí não precisa ser especialista e não precisa ser estudioso para entender esse tipo de coisa, não. E, infelizmente, nós estamos passando por um problema que nós temos que resolver, nós temos que pegar na mão do povo mesmo e ajudar a fazer acontecer, mas nós vamos ter que pagar um preço por isso, entendeu? O preço, eu só temo que esse preço seja alto demais, entendeu? Que ele seja desproporcional ao que a gente merece, ao que a gente tem condições de pagar. O Fabrício, ele ainda disse que é necessário saber o tipo de produção do produtor para identificar melhor as perdas e disse também que respeita os manifestantes, mas a greve deveria acabar. Por exemplo, o frango caipira, que eu creio que não tenha sido afetado, né? O frango caipira tem um ciclo maior de produção, né? Tem frango caipira que sai com 4 meses, com 6 meses, depende do sistema que foi implantado lá, com 2 meses e meio, e aí vai. E a suinocultura é a mesma coisa, viu, meu amigo? A suinocultura vai depender também de qual categoria que foi atingido. Por exemplo, tem produtores que fazem todas as fases de produção. Tem produtor que tem lá a gestação, que tem a creche, tem a maternidade, tem a engorda, sabe? E tem produtores que faz a categoria separada. Por exemplo, tem produtores que só engordam o porco. Tem produtores que já recebem o leitão já desmamado e a parte dele, a função dele é só engordar aquele suíno. Então vai depender de qual foi a categoria que foi afetada. Por exemplo, no caso do produtor que só engorda, que ele pega o leitão pronto e só engorda, o ciclo é por volta de 4 meses. Porque ele vai pegar o leitão ali com seus 30, 50 dias de idade, depois de 4 meses que ele tá ali, aquelas baias engordando, ele vai estar pronto para o abate. Se for um produtor que faz o ciclo completo, aí já é mais complicado. Mas em média, um suíno ele demora 150 dias do dia que nasce até o dia que ele for abatido, sabe? Então volta a repetir para você, vai depender muito da categoria e do sistema de produção. A avicultura é um pouco mais rápido do que a suinocultura. Não adianta a gente achar que se a greve acabar hoje, que amanhã vai estar tudo bem, que vai estar tudo ok, que vai voltar tudo ao normal, porque isso não vai acontecer. Nós vamos passar uns dias difíceis aí, sabe? Então, assim, eu tô começando a achar que já tá na hora de parar com esse negócio. Eu não sou contra a greve dos caminhoneiros, pelo contrário, eu reconheço e eles têm toda a razão. Antes que alguém fale aí que eu tô contra, de que lado que eu tô do lado certo, tô do lado justo. Só que eu estou começando a ficar muito preocupado, porque eu não sei o que vai ser de nós. O governo não resolve, o exército também não resolve, ninguém resolve. E o povo só se lascando. Tô vendo aqui nos grupos aqui de WhatsApp. Onde tem gás? Aonde tem gás? Você sabe onde tem gás? A população já tá começando a acabar o gás, entendeu? Como é que esse povo vai cozinhar? Como é que vai comer daqui a pouco? A questão não é gasolina, a questão é comida, é boia. É como é que nós vamos alimentar, entendeu? É isso que eu tô preocupado. Eu não tô aqui para falar mal de greve, nem de qualquer manifestação justa, porque também não é justo os caras ficarem pagando um preço horroroso no combustível, se lascando para trabalhar, sabe? Isso não é justo, não. Só que eu estou falando, do meu depoimento aqui é como cidadão, como ser humano. E o setor produtivo, como fica? Pois é, o nosso colaborador Vlamir Brandalize faz um balanço da soja, milho, arroz, feijão, trigo, também das carnes, com essa situação da greve dos caminhoneiros.
Olá, amigo produtor. Aqui é o Brandalize no Minuto do Produtor. E este minuto diretamente aqui da fronteira oeste do Rio Grande do Sul, onde estamos num evento na Semana Roseira, e onde a gente está vendo aí os caminhoneiros continuam parados nas rodovias, e com isso o transporte de soja para os portos aí está parado, os embarques nos portos estão no limite, alguns já perdendo o ritmo em função de que somente trens estão chegando aos portos. E isso vem fazendo com que os negócios não andem, né? Os vendedores querem cotações maiores, o mercado de Chicago está começando a semana aí, depois do feriadão, do Memorial Day lá da segunda-feira, em ritmo de calmaria, porque começou com um otimismo, pressão de alta, e depois, olhando as boas condições americanas da safra aí, veio com leve baixa e não mostra muito espaço para grandes mudanças. A demanda mundial continua forte. Essa greve dos caminhoneiros aí, agora não é nem greve, né? A maioria estão parados por conta própria, apertando o governo de tudo que é jeito aí, então acaba refletindo um pouco aí nos prêmios aí nos portos aí, que estão um pouco mais pressionados. Mas o alerta no caso da soja é olhar para o ano que vem. O mercado já está dando boas cotações para a safra nova e vamos começar a fazer posições, né, para garantir aí esses bons níveis aí, 86, 87, 88, que está dando chance aí nos portos para as posições de maio, junho, agosto no ano que vem. Milho também está com posições muito boas aí para setembro, outubro de 2019. Então o produtor fique atento nessas condições, mesmo com esse movimento dos caminhoneiros aí, os negócios futuros podem fluir. Então é muito importante olhar para isso. Em função do movimento dos caminhoneiros aí, estamos com atraso dos embarques de maio. Muita entrega de maio não vai acontecer porque maio está chegando ao final e parte das entregas de maio vão ser transferidas para junho. Então o que a gente nota é que há pouco interesse também de novas compras para junho. Então os compradores na exportação querem posições de julho e agosto. Nós tivemos aí a perda já quase de 2 semanas no movimento. Isso vai refletir nos números finais dos embarques agora de maio, que vai ficar um pouco abaixo das expectativas, mas vai ser um grande número, ainda provavelmente um nível recorde histórico. E o mês de junho também vai continuar sendo um grande número, provavelmente vai ser um mês de recorde histórico para junho de exportação de soja. Então, no quadro geral, não muda muito, nós vamos continuar embarcando e o mercado vai continuar comprando. No mercado internacional, a gente nota que a safra americana está evoluindo bem, o plantio avançando, as condições de clima seguem favoráveis e, por enquanto, tudo andando normal lá nos Estados Unidos. No quadro geral aí tem um princípio de início de estiagem aí, com pouca chuva nas lavouras de milho lá da Ucrânia, então muita atenção nesse quadro aí, porque a Ucrânia é um importante player aí no abastecimento mundial de milho, mas tem previsão de chuvas para a próxima semana. Se confirmado, ameniza o quadro, que os ucranianos estão na reta final do plantio do milho lá também. Na Argentina, a safra realmente comprometida e a colheita andando de maneira lenta, mas está andando. E aqui no Brasil, os negócios parados em função do movimento aí dos caminhoneiros. No caso dessa soja aí, que tem indicativos de 86, 86,5 nos portos e está mantendo os níveis, né? Mesmo que Chicago tenha fluído um pouco para cima, nós tivemos queda nos prêmios e mesmo com alta do dólar, isso acabou mantendo os níveis sem muita alteração. Mas aí muita atenção aí nos próximos dias, pode ter alguma pressão positiva aí na hora que voltar a fluir aí o transporte aí, porque muita gente vai precisar de soja aí para embarcar e pode ter posições atrativas, né? Podemos ver aí nos próximos dias novamente bater aí os R$90 para as posições de agosto aí, final de julho e agosto, pode novamente girar nesses patamares, interessante para o produtor, motivado pela essa condição de movimento dos caminhoneiros. Mercado do milho aí parado, praticamente não tem transporte, o setor de ração aí também parado. Isso 2 semanas aí dá um reflexo aí de demanda menor, né? Muita gente só dando água aí para os frangos e para os suínos, ou reduzindo a alimentação ao mínimo possível, que vai refletir em demanda menor. Então muita atenção, o mercado do milho vai continuar e provavelmente agora com a colheita da safrinha já na boca aí, estamos aí há 2 semanas do início efetivo da colheita lá no Mato Grosso e vai vir oferta. E a oferta vai estar balizada em cima dos níveis possíveis da exportação, né? Porque o mercado interno não vai continuar bancando patamares acima do valor da exportação. Muita atenção aí àqueles que têm posições e que precisam fazer caixa, e se o
o mercado local aí, o mercado interno está pagando mais do que a exportação, tem que aproveitar esses momentos, porque mesmo com a quebra da safrinha, em função da estiagem, vem um grande volume de produção nas próximas semanas que vai ser ofertado no mercado. Mesmo assim, as cotações vão ser muito melhores que no ano passado. Então, para o produtor, é a condição bem favorável, para o milho, condições excelentes. É que nem a gente comentou antes, o mercado do milho do ano que vem já está melhor que esse ano. Então, tem posições de 42, 41, 42 reais aí para setembro de 2019 nos portos, e tem que começar a fazer posições. O produtor hoje é uma máquina de produção de grãos e ele tem que estar ligado lá na frente. E as cotações já dão lucros lá para o futuro também. Bom ano que vem pela frente do milho. Nosso amigo arroz aí parado, o mercado, os negócios praticamente sem movimentação de casca, parado a entrega de beneficiado junto ao varejo, tudo parado em função dos caminhoneiros. E o que a gente vê pela frente? É uma pressão de alta que vem desde o casca, que vai ter, o mercado já começou a ter ajustes. Só para mostrar aí, a média normal de consumo do mês de maio no Brasil é de 600 mil fardos dia. Nós estamos aí com 9, 10 dias praticamente já parados, vai para praticamente 6 milhões de fardos que não foram transportados e entregues junto ao varejo. As redes do varejo já estão com as gôndolas praticamente vazias, então vai ter que ter uma corrida de reposição dessas gôndolas. E com isso abre espaço para o nosso amigo arroz aí corrigir os valores, né? Estava defasado, muito defasado, e está na hora de corrigir. Então, um pacote de arroz abaixo de 10 reais é fora da realidade do mercado global. Então está na hora de aproveitar essa corrida aí que vai ter do varejo para comprar aí esses 6 milhões de fardos que estão atrasados aí para repor, né? Então vamos aí aproveitar do momento que é um momento de correção de valores para o setor arrozeiros, melhorar um pouco essa situação de crise que vem passando aí com os valores atuais aí muito baixos aí para o casca, para o beneficiado, o setor da indústria perdendo, o produtor perdendo e o próprio varejo deixando de ganhar um pouco mais. Mercado feijão muito parecido com arroz, volta a demanda, provavelmente nos próximos dias. O feijão vem com a demanda forte, o consumidor vai levar mais feijão e arroz para casa. Isso é um efeito normal depois de uma crise de abastecimento que nós estamos passando, em que o consumidor acaba levando um pouco mais de produtos não perecíveis para casa e para não correr riscos. Então a demanda vai aquecer desses dois produtos e isso vai ajudar o feijão a ter demanda e nós vamos ter uma pressão de alta também no feijão. Isso beneficia ambos os casos, né? Mais um alertazinho para aquele que vai para o trigo. O trigo continua dando sinais positivos, mercados acima de R$900 no mercado brasileiro, até R$1.000 aí a tonelada já em alguns lugares, alguns acima, sinalizando aí que a quebra da safra americana já está refletindo no mercado mundial. O mercado de Chicago acima de $5,5, mais prêmio vai dar mais de $6 por bushel para as importações. O trigo importado não vai chegar abaixo de R$900, R$950 a tonelada, com dólar firme talvez R$1.000. É o primeiro sinal de que 2018, 2019 vem favorável para o trigo, que era um produto que ficou 3 anos aí dando prejuízos aos produtores, e agora abre uma janela positiva aí para o segmento e vai trazer margem de lucratividade. O segmento de carnes aí, depois da parada aí dos caminhoneiros, a hora que voltar ao ritmo normal, vai entrar numa fase de alta dos valores, porque a demanda também ficou represada, os abates caíram e aí vai ter aquela corrida para o abastecimento e automaticamente os reflexos vêm em cima de correções nos valores. Todo o segmento vai ter atualizações de preços aí nas próximas 2 semanas e o segmento de carne também vem com alta aí pela frente. É isso aí, amigo produtor. Aqui foi o Brandalize no Minuto do Produtor, neste meio de paralisação dos caminhoneiros brasileiros aí protestando contra os altos impostos aqui que nós temos na energia brasileira, né? Porque não é só nos combustíveis, é energia elétrica, todos com altos impostos. E aí o brasileiro começando a refletir sobre isso aí em ano eleitoral, e isso é importante para o Brasil evoluir. Diretamente aqui do Rio Grande do Sul, Brandalize, um abraço a todos. Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Se quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, ó, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. Isso mesmo, é facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando no telefone deles, é o 38, é o 991810123, bem fácil. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem pra mulher do campo. É bom ou não é, só?